Você já assistiu uma partida de rugby? Conhece os objetivos e as regras desse esporte? Pois é, o Giro Esportivo hoje está aqui na Tapera, em Florianópolis, para conhecer um projeto desenvolvido pelo Desterro Rugby Clube, esse time tradicional aqui da ilha, que agora também ensina para jovens de 13 a 18 anos esse esporte, os fundamentos, as regras e principalmente os valores para essa molecada. Tudo 0800, sem custo algum. Vamos acompanhar esse treino com a gente então? O Giro Esportivo já está no ar. Luiz é atleta do Desterro e aqui treina junto com os jovens do projeto. Ela vem se destacando na modalidade e está na lista das possíveis convocadas para disputar o PAN pela seleção brasileira. Eu sou atleta desde pequena, já participei de vários esportes. Eu vim, na verdade, do atletismo, foi o esporte que eu mais me mantive por um bom tempo. E sempre por apoio da família. Então, acabei saindo do atletismo também. Por dentro da família, uma tia acabou me passando, me apresentando esse esporte, falando que acho que você vai se dar bem e tal. E no primeiro treino já foi paixão. Então, com o tempo fui largando um pouquinho o atletismo, vi que não estava mais dando tanto resultado quanto eu queria. E nisso eu comecei aqui no rugby em 2021. Fui chamada para participar dos treinamentos lá na seleção. Então esse ano estou focando nisso, tentando garantir minha vaga no campeonato na próxima metade do ano, que vai rolar. Então tô na luta de tentar conseguir essa vaga. E ela tem em quem se espelhar. A treinadora do feminino é Amanda Araújo, que já jogou pela seleção nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Comecei num projeto também pequeno, como o pessoal daqui, e daí tive a oportunidade de ir para a seleção e agora tenho a oportunidade de passar para eles o que a gente aprendeu lá. A gente está com um time feminino, com a equipe feminina, M18 e M16. E no masculino, a base vem forte. Arthur tem só 13 anos e já se vê jogando no profissional daqui a alguns anos. Eu gosto bastante e correr, assim, é muito bom. E eu acho que talvez eu consiga ir para um adulto, assim, M18. Aqui a gente também tem o Iji, que ele era o melhor, chamaram ele, estava lá de melhor do Brasil. É muito legal, assim, ter até colegas, assim, com pai de seleção brasileira. É muito legal. Em casa, o pequeno Arthur foi o responsável por explicar sobre os fundamentos do rugby. Eles não entendiam nada, daí eles começaram a vir nos treinos de sábado, olhar, e agora eles já têm uma noção do treino, do jogo, assim, do esporte mesmo. E agora a gente vai conhecer então o coordenador desse projeto, Daniel Levics, ele que é diretor técnico do Desterro Rugby Clube. Daniel, obrigado por nos receber aqui do Giro Esportivo. Quer dizer que você já jogou na Seleção Brasileira de Rugby e atualmente voltou a jogar também aí no Desterro. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Sim, eu comecei a jogar em 98, né? Século passado. E tive a oportunidade de participar da Seleção Brasileira Adulta entre os anos de 2002 e 2017, né? O que me trouxe muitas oportunidades de aprender sobre esporte, né? De realmente viver o que eu consigo viver hoje dentro da modalidade, né? Com relação ao Desterro aí, Daniel, para quem não conhece muito de rugby também, né? Como é que está no cenário nacional o time antes da gente falar do projeto? Bom, o Desterro é uma equipe que foi fundada em 95, esse ano a gente está fazendo 30 anos, a gente tem toda uma temática em relação a isso, né? A gente reviveu o logo antigo, então estamos num movimento bem bacana em relação a isso. A gente sempre teve o intuito de formar, né, o clube como um todo, então a gente sempre se preocupou bastante com as categorias de base. Então a gente tem time juvenil desde o início, time feminino também, foi um dos primeiros clubes a ter no Brasil, né? E dentro do cenário esportivo competitivo, a gente sempre esteve inserido na primeira divisão com o time masculino adulto e sempre esteve também disputando os maiores campeonatos dentro da categoria feminina, né? No masculino, tricampeão
do Nacional. No masculino a gente é tricampeão brasileiro e a gente é o clube com mais títulos em Santa Catarina, né? A gente perdeu os últimos 2 títulos para outra equipe aqui de Florianópolis, o Joaca, nos últimos 2 anos. E estamos trabalhando duro para reverter essa situação esse ano. Beleza. E antes de falar do projeto, novamente, né, para quem ainda não conhece muito, e apesar de ser um esporte muito antigo, né, foi fundado, né, inventado lá na Inglaterra, que ano mais ou menos? A história é, né, clássica, 1823, 1823, na cidade de Rugby, no Rugby College. Legal. Mas a gente sabe que o esporte com bola nessa época na Inglaterra era difundido na Europa e os ingleses começaram a criar regras, porque cada esporte, né, cada cidade tinha sua regra e eles começaram a unificar e padronizar as regras, onde foi criado o rugby futebol e o nosso futebol, que é o soccer. Né? Legal. Mas eu falei de toda essa tradição e de todo esse tempo também, né, de história do rugby, para fazer esse contraponto, porque aqui no Brasil ainda não é tão difundido, tão conhecido. Muita gente ainda confunde, né, Daniel, principalmente os leigos, com o futebol americano. Sim. Se fosse explicar para um leigo aí a principal diferença do rugby e do futebol americano, apesar da bola ser muito parecida, do contato físico, quais seriam as principais diferenças? Olha, eu diria, o futebol americano, pelo que eu saiba, ele derivou do rugby, né? Então foi um esporte que os americanos queriam criar, nacionalizar, e eles acabaram criando o esporte deles, que derivou do rugby. Então, eu acho que a grande diferença no rugby eu só posso ter contato no portador da bola, então eu só derrubo o portador da bola porque eu quero pegar a bola de volta, né? E o rugby ele é mais contínuo, quando o jogador é levado ao solo, existem maneiras de manter o jogo vivo para que esse jogo não pare ali. Então, eu vejo que é bem diferente nesse sentido. Situação de contato também, o fato de tu ter contato só no portador da bola, ele acaba, no meu ponto de vista, se tornando mais seguro, né? Quem tem a bola está preparado para o contato. E eu não posso, por exemplo, se eu sou portador da bola, alguém do meu time atrapalhar essa pessoa que está vindo me derrubar para pegar a posse da bola de volta. Então, legal. Eu acho que esse é um diferencial, assim. Apesar de eu ser bem leigo no futebol americano, tá? Sim, só para os leigos, né, no assunto, conhecer as principais diferenças. Mas você contou aqui no início do nosso papo que desde a década de 90 você já faz parte, né, desse esporte aqui em Florianópolis e Santa Catarina, e é muito importante a formação das novas gerações. E é por isso que a gente está aqui também mostrando o projeto, né, que é o Desterro Rugby na Ilha. Exato. Com esses jovens de 13 a 18 anos aí, pensando na questão de formação também, né, de valores desses jovens, mas também sem pensar na questão, não tem como deixar de pensar na questão de desempenho e formação de novos atletas também, né? O Desterro sempre teve essa iniciativa de trabalhar com categoria de base, inclusive quando a gente não tem projeto rolando, a gente tem a categoria sendo desenvolvida através de treinadores voluntários que continuam trabalhando, mesmo a gente tendo o projeto agora. A gente tem muitos treinadores voluntários que fazem realmente a máquina girar, tá? E como eu falei, o Desterro sempre teve essa política, né, de investir na categoria de base. A gente escreveu esse projeto de lei de incentivo, né, o Desterro Rugby na Ilha, justamente para suprir essa demanda e poder dar como se diz, um serviço, um trabalho melhor tanto para os praticantes, né, quanto para o pessoal que vem ser treinador e vem se desenvolvendo e se capacitando continuamente, né? Então, além de a gente querer ensinar os atletas, a gente também quer melhorar e desenvolver os nossos treinadores. Para finalizar então, Daniel, aonde que o Desterro quer chegar com o projeto e com o time? Quais são os projetos de futuro? Onde você enxerga aí o Desterro? A gente quer formar cidadãos que venham contribuir para a nossa sociedade, né? E, através do esporte, ensinar os valores do rugby, que é a disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade. A gente chama eles de DRIPS, que, de certa forma, são valores que foram escolhidos pela World Rugby para desenvolver o rugbyer, né? O jogador, o praticante da modalidade no mundo.
Então, nosso objetivo principal é, primeiro, isso, né? Formar essas pessoas e, no processo, descobrir novos atletas, descobrir novos integrantes do clube, da seleção brasileira, né? E ajudar o rugby a crescer primeiro no âmbito regional e depois até nacional e quem sabe até mais para fora. Né? E tem até um jovem do projeto que conheceu o esporte em seu país de origem, o Uruguai, e ao se mudar para Florianópolis, recebeu a oportunidade de treinar no Clube Manezinho. Eu conheci o rugby por um amigo, ele ia nas aulas, sempre levava uma bola, e aí ele foi e me disse eu não queria começar, porque estava com falta de jogador, e eu disse, bom, vou tentar. Aí eu apresentei para minha mãe me deixou, e aí fui treinar. Aí faz 2 anos que estou treinando. Meu sonho maior é jogar no esporte profissionalmente, jogar no rugby, principalmente, e é uma paixão que eu acordei desde a primeira vez que eu treinei. E o atleta já vem colhendo os frutos do seu esforço nos treinos. Foi recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-19. Eu comecei a treinar com o Desterro e em seguida tivemos um jogo com o Desterro e estava o treinador da Seleção Brasileira Juvenil aqui. E ele gostou como eu joguei, gostou dos treinos, eu acho, e aí foi convocado. No rugby, além dos resultados em campo, são transmitidos importantes valores aos atletas. O rugby ele vai trabalhar com respeito, vamos trabalhar com solidariedade, vamos trabalhar com integridade, vamos trabalhar com disciplina e acima de tudo, paixão. Porque tem que ter muita paixão para poder se dedicar e jogar o nosso esporte. Aqui eu tenho a responsabilidade de trazer não só os nossos valores, mas também trazer toda a parte técnica e toda a parte disciplinar e de doutrina do rugby, né? Todos os fundamentos, todos os pontos-chave, o que é importante, o que é realmente importante para o nosso esporte. Por mais que a gente veja os vídeos desse nosso esporte como um esporte que é muito truculento ou um esporte que é muito de contato, né? O nosso esporte ele é muito de disciplina e também ele é um esporte de, acima de tudo, de estratégia. Cada um precisa saber o que fazer dentro de campo, saber fazer os seus papéis, respeitar os seus papéis. E assim a gente consegue construir um jogo e se a gente constrói um bom jogo, a gente consegue construir boas vitórias. No mundo onde esse esporte aqui no Brasil ainda não é tão popular, algumas nações se destacam no rugby, entre elas a seleção da Nova Zelândia, famosa por uma dança da tradição maori, sempre realizada antes dos jogos. Por aqui não teve dança haka, da tradição maori, mas podemos acompanhar muito respeito entre os atletas e vontade de desenvolver o rugby em Santa Catarina. O Giro Esportivo fica por aqui e esperamos você no próximo programa. Até lá!